pessoal, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito que eu vi isso muito na prática, sobre a liderança emocional e a liderança racional. Eu vou colocar aqui um nome de um gerente fictício, porque é lógico que eu não vou expor o nome de ninguém aqui, tá? Então, uma vez eu tinha um gerente que eu acompanhava, né? Gerente de supermercado, é um caso real que eu acompanhei. Vamos chamar ele de Carlos. O Carlos era um gerente muito antigo, 30 anos de casa, muita experiência. Então o Carlos, ele conhecia todos os setores, já passou pela padaria, já tinha passado pelo açougue, pelo estoque. Ele sabe ensinar, sabe explicar, sabe fazer. Tecnicamente, ele é muito bom, mas emocionalmente ele era exausto. O Carlos ensinava a equipe, explicava, mostrava, corrigia. A equipe até fazia uma vez, depois não fazia mais. Ou pior, fingia que não fazia. E isso machucava demais o Carlos. Aí ele ficava magoado, ele começava a pensar, eu ensino e ninguém me respeita. Esse dono de supermercado que não demite ninguém, ele levava tudo para o lado pessoal, tá? E ele se sentia com isso desvalorizado. Ele teve um período em que ele parou até de cobrar, porque tudo deixava ele chateado demais. E depois vinha o outro extremo, né? Ele queria demitir todo mundo. E esse é um caso real, tá? Eu vivi dentro de um supermercado e o problema não era a equipe, era a liderança emocional dele. Então, o que acontecia? Ele era um gerente emocional. Então, o gerente emocional aí, ele vai misturar duas coisas, que nunca pode ser misturada, a emoção com a gestão, tá? Com a razão. Quando a equipe erra, ele não pensava, houve uma falha de processo, ele pensava, eles não gostam de mim, eles fazem isso de propósito, depois de tudo que eu fiz por eles. E isso a gente tem que entender, gente, que é humano, isso é humano, mas isso que ele está fazendo não é sobre liderança, tá? A gestão, ela não vai ser pessoal, gestão, ela é comportamento. Quando você lidera pela emoção, o que acontece? Você se magoa fácil, você cobra mal, você muda de postura o tempo todo. Uma hora você é bonzinho, outra hora você explode. E a equipe percebe isso muito rápido. Ela entende assim, hoje pode, amanhã não pode, vai depender do seu humor. Isso vai destruir, então, o respeito na sua equipe. Não é porque a equipe é ruim, mas porque o sistema é instável. Então, não dá para você misturar, não dá para levar para o pessoal. E também não dá outro tipo líder também que eu vi, é o líder que explode. Eu vi isso muitas vezes, tá? Tanto em açougue, aí, supermercado, indústria. O dono era um cara bom. Ele bonzinho até demais. Orientava, falava, pedia. Não gostava de conflito. Ele engolindo tudo ali. Até que um dia ele explode, tá? Ele explodiu. Gritou com todo mundo. Perdeu totalmente o equilíbrio emocional. Tá na frente de todo mundo. Sabe o que acontece nesse momento? Você perde totalmente o respeito da equipe, porque liderança não é explodir e também não é passar a mão na cabeça. Explosão emocional não é autoridade, é descontrole. E depois da explosão vem a culpa, vem o arrependimento e você tenta compensar e isso só piora. A equipe aprende que você é instável e líder instável não gera confiança. Então, é muito importante a questão do equilíbrio emocional, tá? Não misturar. E também, a gente tem que entender que muitas vezes o problema não é a equipe. Aqui está o ponto central. O problema não é que as pessoas são difíceis. O problema é que ninguém ensinou você a separar emoção de gestão. Todo líder tem problema, todo dono tem um dia ruim, todo gerente cansa. Mas você não pode descontar isso na equipe. Quando isso acontece, a operação vira um reflexo do seu emocional. Se você está bem, tudo flui. Se você está mal, tudo trava. Isso não é justo com você e não é justo com a equipe. Então, separar aí as coisas, né? Todo mundo tem um dia ruim aí, mas não descontar isso na sua equipe. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre que a gestão não é advertência o tempo todo. Na verdade, a advertência tem que ser o último recurso ali e às vezes nem é necessário. Antes de você pensar em dar advertência, precisa existir a conversa clara, o alinhamento, várias reuniões, expectativa bem definida. Muitas vezes, o problema não é má vontade, é falta assim de clareza, tá?
Mas quando o comportamento não muda, a consequência precisa existir. Sem você ficar gritando, sem drama, sem levar para o pessoal, porque liderança não é emocional, é racional. Liderança é razão. A liderança pela razão não é ser frio, é ser justo, é deixar claro o que pode, o que não pode, o que acontece quando não cumpre. A equipe não precisa gostar de você, ela precisa respeitar a gestão. E quando você lidera com razão, você dorme melhor, você não leva problema para casa, você não vira refém emocional da equipe. Se a pessoa escolhe não cumprir, ela está escolhendo a consequência. Não é pessoal, é profissional. E é importante isso, por quê? Porque você também tem que enxergar a respeito da sua saúde mental. Isso eu vou deixar aqui para encerrar esse assunto. É a questão da sua saúde mental, a sua mente é o maior ativo da empresa. Tá? Não é um equipamento, não é o ponto que você trabalha, não é estoque, é a sua mente. Quando você lidera pela emoção, você entrega a sua paz na mão da sua equipe. Se eles trabalham bem, você fica bem. Se trabalham mal, você adoece. Isso não é vida, gente. Liderar pela razão é libertador. Você para de ser vítima, para de ser refém e passa a ser, então, um gestor de verdade. Liderança não é sentimentalismo, é clareza. E onde existir clareza, não existe caos. Então, não é nada pessoal. Você tem que separar isso, a razão da emoção. E as pessoas têm vários motivos aí, né? As pessoas não são perfeitas, como você também não é, como eu não sou. E aí a gente também fala um pouquinho aí da liderança humanizada, que fala. O que é liderança humanizada? É você saber que as pessoas também erram. Então, muitas vezes, é importante você saber que nós temos que tolerar algumas coisas, é lógico que não, né? Mas muitas coisas, né, nós também somos imperfeitos. Então, quando você também consegue separar a questão da razão, da emoção, fica melhor, você passa a fazer tudo com mais leveza, né? E isso não se torna um peso, porque, na verdade, liderar é uma bênção. Você tem que pensar nisso, que nós temos oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas e fazer a empresa crescer.